Fico feliz em vir pra casa, beber minha voz e cantar. Fico feliz em vir pra casa, beber minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir pra casa, beber minha voz e cantar. Fico feliz em vir pra casa, beber minhas mãos. Queridos irmãos e irmãs, bom dia! Hoje é o quarto domingo da Quaresma e estamos realizando este culto aqui de forma virtual, online, chegando à tua casa através do YouTube. Nós oramos e pedimos a Deus que Ele nos abençoe, que Ele fale conosco, que Ele limpe o nosso coração, que Ele nos fortaleça, principalmente nesse momento de crise que nós estamos vivendo, de grande preocupação com a pandemia que está se alastrando cada vez mais e chegando cada vez mais perto de todos nós, certamente já alcançando amigos e familiares. Que o Senhor esteja tirando medo, esteja nos dando também do seu amor, da sua proteção, esteja aliviando esse peso que está no nosso coração, que possamos colocar nas suas mãos o nosso sofrimento, a nossa preocupação e também lhe agradecer por tudo que Ele tem feito, porque sabemos que Ele está conosco e que um dia seu Filho voltará. Hoje, quarto domingo da Quaresma, nessa semana o lema bíblico é um texto bem conhecido, João capítulo 3, versículos 14 e 15. Ali nós lemos: assim como Moisés no deserto levantou a serpente numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que nele creem tenham a vida eterna. Nas senhas diárias de hoje, o primeiro texto de Amós, capítulo 8, versículos 11 e 12 também nos fala: está chegando o dia em que eu mandarei fome pelo país inteiro. Todos ficarão com fome, mas não por falta de comida, e com sede, mas não por falta de água. Todos terão fome e sede de ouvir a mensagem de Deus, o Senhor. Correrão do Mar Morto até o Mar Mediterrâneo, irão pelas regiões do norte e do leste do país, procurando a mensagem de Deus, o Senhor, mas não a encontrarão. No Novo Testamento, Lucas capítulo 11, versículo 28 nos diz, uma palavra de Jesus: mais felizes são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e obedecem a ela.
Que o Senhor hoje esteja alimentando essa fome, essa sede de paz, de confiança, de amor no nosso coração. Nós temos acesso à palavra de Deus, às suas promessas, ao seu conforto. Que isso aconteça nessa manhã. Em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Toda honra e toda glória para esse Deus maravilhoso que criou você e eu. Nos deu seu Filho Jesus para nos libertar do poder do pecado e da morte. E nos deu uma vida nova através de seu Filho, que não acaba nem mesmo com a morte. A vida eterna para aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador. Amém. Oremos. Amado Deus, obrigado por mais esse dia de vida, essa semana que inicia. Obrigado pela tua proteção, Senhor, dessa semana. Queremos iniciar esse dia de folga para todos nós, esse domingo, te adorando, ouvindo a tua palavra, pedindo o teu perdão, buscando a tua orientação para a nossa vida, buscando a tua proteção, o teu cuidado, buscando, Senhor, a unção do teu Espírito Santo, a orientação da tua palavra e a comunhão do Espírito Santo. Mesmo longe dos irmãos e irmãs que costumeiramente nós estamos perto, porque cada um está na sua casa, mesmo longe, sabemos que todos nós nesse momento estamos unidos com um só propósito: adorar o nosso Deus que nos criou e nos salvou, nos resgatou da morte e nos deu vida nova e eterna. A Ti, Pai, toda a honra e toda a glória. Perdoa os nossos erros e pecados. Sem o Teu perdão não podemos chegar perto de Ti, porque todos nós somos pecadores. Mas sabemos que é graças a Jesus que podemos nos aproximar de Ti, porque Ele levou na cruz os nossos pecados. Ele tocou no nosso coração para que nós nos arrependamos e busquemos o perdão, e recebamos o perdão por meio de Jesus, pelo que Ele fez por nós. Que bom ter acesso a Ti, Pai. Que bom poder chegar na Tua presença e abrir o nosso coração e experimentar o alívio do Teu poder, o Teu amor sendo derramado sobre nós. Obrigado pelo Teu perdão, Senhor. Dá que possamos viver uma vida justa, uma vida de amor, de obediência a Ti, de serviço em prol do nosso próximo, para que eles também conheçam a Ti, Deus maravilhoso como Tu, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bendirei ao Senhor em todo tempo,
Senhor amado, nessa manhã queremos te agradecer pela saúde, pela família, pela cama que tivemos para dormir, pela nossa casa, pelo café da manhã, pelo almoço que depois nós teremos. Tu tens, Senhor, derramado sobre nós o teu amor, tem nos dado a tua sabedoria, tem nos guiado no teu caminho. Obrigado, Senhor. Precisamos disso. É graças a ti que a nossa vida mudou. E hoje nós podemos estar aqui junto com outros irmãos pela fé, através do Espírito Santo, te adorando. Obrigado, Senhor, por cuidares de nós. Oramos pelo nosso mundo, Senhor, cuida desse nosso mundo. Toca no coração das pessoas para que creiam em ti, para que aceitem o teu amor nas suas vidas, para que com o teu amor aprendam a amar os outros e amar a si mesmo também, não deixando o pecado, a maldade destruir a sua vida, mas vivendo uma vida realmente de amor, de paz, de concórdia. Ó Pai de amor, obrigado por podermos ter acesso a ti, por saber que tu estás escutando e dando atenção à nossa oração e também respondendo ela naquilo que for da tua vontade. Protege as nossas famílias, Senhor, pais, filhos, irmãos, avós, netos. Guarda cada um daqueles que amamos, Senhor, que estejam se cuidando para não se contaminar com esse vírus e não levar isso para outras pessoas, que estejam dando testemunho de fé, de honestidade, de amor, que estejam pensando nos outros e não somente em si mesmos, que com o teu amor, Senhor, possam estar vivendo uma vida diferente do que nós vivíamos antes, quando estávamos longe de ti. É tão bom saber que tu cuida de nós. Obrigado. Cuida, Senhor, do nosso mundo, que nós possamos ajudar os necessitados, que possamos estar sendo um exemplo para as pessoas, que possamos animá-las, Senhor, a buscarem a ti, a viverem uma vida de amor no seu lar, a dizerem não para o pecado, para as tentações do diabo. São tantas seduções que nós quase caímos também. E algumas até caímos e depois, pelo Espírito Santo, nos damos conta de que pecamos contra ti e contra o nosso próximo e contra nós. Como é bom poder chegar na tua presença e receber o teu perdão e uma palavra de ânimo para a nossa vida. Eu creio em ti, nós cremos em ti, cremos que tu estás cuidando de nós, cremos que a tua obra está sendo feita na vida de todos nós que cremos, que te buscam, que ouvem a tua palavra e querem praticá-la, Senhor. Obrigado por esse momento de culto. Abençoa, Senhor, as nossas famílias, a nossa igreja. Abençoa, Senhor, todas as igrejas cristãs que estão pregando a tua palavra. Que haja nesse mundo, Senhor, mais respeito, mais amor, mais cuidado. Que não tenhamos, Senhor, nada contra o nosso próximo, que possamos perdoar quem nos ofendeu, que possamos ajudar até quem nos persegue, que não digam de nós que tenhamos ódio contra qualquer pessoa, por mais diferente que seja e pelas opções que fazem. Nós não temos ódio, não devemos ter ódio jamais de ninguém, e nem discriminar ninguém, e oferecer a todos, Senhor, o teu amor, mas também a tua palavra, que ajuda as pessoas a abandonarem o que é errado e a andarem no teu caminho. Sim, Senhor, a tua palavra é luz que ilumina os nossos caminhos e os caminhos de todos aqueles que te buscam. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que nós queremos ler agora. Amém. A leitura bíblica para o domingo de hoje se encontra em Efésios capítulo 2, versículos 1 a 10. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho desse mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo
o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus vocês são salvos, por estarmos unidos com Cristo. Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é resultado dos esforços de vocês, portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Até aqui. Queridos irmãos e irmãs, o texto bíblico previsto para esse quarto domingo da Quaresma encontra-se em João, capítulo 3, versículos 14 a 21. É um texto muito bonito e eu queria estudar com vocês, versículo por versículo, para que a gente possa se aprofundar e entender corretamente o que aconteceu, o que Jesus queria nos ensinar com essa palavra tão conhecida de nós. Inicio com o primeiro versículo, João 3, versículo 14. Ali está escrito: e do modo como, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado.
Na sua conversa com o Nicodemos, Jesus, após falar que ele subiria ao céu, ele faz referência a um episódio que Nicodemos e todo judeu naquela época conhecia, que se encontra lá em Êxodo capítulo 21, quando o povo de Israel extrapolou as suas reclamações, ou melhor, as suas murmurações. O povo de Israel passou dos limites no murmurar contra Deus e contra o Moisés, que era representante de Deus. Foi quando Deus enviou serpentes venenosas para morder aqueles que murmuravam. Muita gente morreu devido a essas cobras venenosas, essas serpentes. E aí o que aconteceu? Eles foram para Moisés e entenderam que isso estava acontecendo por ordem de Deus, porque jamais tinha tanta cobra. E aí eles se arrependem e pedem que Moisés ore, e Deus ouve a oração de Moisés. Quando Deus é consultado por Moisés, Deus fala para Moisés, dizendo para ele moldar, fazer uma serpente de bronze e colocá-la sobre uma estaca, sobre uma cruz. E prometeu que toda pessoa mordida pelas serpentes, todas as pessoas que fossem mordidas e que olhassem para a serpente com fé, não morreriam. Só assim, só ao olhar para a serpente, aqueles que reconhecessem que haviam sido mordidos por essas serpentes, porque Deus as havia mandado por causa da sua reclamação, só eles, nesse momento, escapariam de morrer, como os outros morreram. Aquela serpente levantada na haste de bronze, aquela serpente de bronze levantada na haste, naquela cruz, é uma das grandes referências que encontramos no Novo Testamento, analogia que faz referência a Jesus Cristo na cruz. Primeiro porque ela nos remete a uma promessa de Deus a Adão e Eva, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que nos diz que a serpente morderia o filho da mulher, numa outra alusão também a Jesus Cristo sendo morto. Satanás tem um poder, mas tem um limite. Ele pode matar, roubar e destruir. A morte que ele proporciona pode ser a pior e a mais horripilante possível, mas tudo que ele pode fazer é levar as pessoas à morte. Mesmo Jesus tendo passado pelo maior sofrimento, pela morte mais cruel, no terceiro dia, Jesus ressuscitou. Esse é o poder de Deus. Deus nos dá a ressurreição. Jesus destruiu a morte, porque ressuscitou e com isso destruiu aquele poder que o diabo tinha, o poder de matar. A sentença sobre a morte para toda a humanidade é para toda a humanidade, sem qualquer distinção. Mas aqueles que ouvem o Evangelho compreendem que o destino da morte pode ser mudado se a pessoa crê em Jesus Cristo. Se crê em Cristo, ela tem a vida eterna. João 3, versículo 14, Jesus lembra a serpente e lembra que aquela serpente de bronze dava vida e evitava a morte de quem se arrependesse. No versículo 15, ali está escrito: para que todo o que nele crê tenha vida eterna. E aqui está o ponto central da promessa do Evangelho, a vida eterna. Através da morte de Jesus na cruz, nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Através da sua ressurreição, nós recebemos a garantia da nossa ressurreição também. Quando Jesus voltar em poder e glória, os que estiverem mortos serão ressuscitados, e aqueles que creem nele terão a vida eterna. Essa vida nos é dada só porque nós cremos em Jesus Cristo, não é pelas nossas obras. Nós vimos isso na leitura de Efésios capítulo 2. Quando nós cremos em Jesus,
que a sua morte na cruz dá vida eterna, então a nossa atitude é semelhante àquela atitude daquela pessoa que olhava para aquela serpente pendurada na haste, aquela serpente de bronze, confiava na promessa que Deus havia falado através de Moisés, olhava e pedia perdão e clamava que não queria morrer, e aí aquela pessoa não morria. Isto é fé. Fé é vida nova. Em vez de murmuração, gratidão e confiança nos planos de Deus. Esta fé em Cristo dá vida eterna e muda a atitude também das pessoas. Foi uma experiência que traumatizou, mas fez também com que eles entendessem qual era realmente o poder de Deus. Em João 3,16 nós temos um versículo bíblico que sabemos de cor, que é muito conhecido. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A primeira observação desse versículo 16 é que há uma íntima conexão existente entre Deus e Jesus Cristo. Jesus Cristo veio aqui porque Deus o enviou para perdoar os nossos pecados. O segundo aspecto diz respeito à extensão da obra divina, não somente para o judeu, mas para todo aquele que nele crê, em qualquer lugar do mundo, em qualquer época, quem nele crê, tem o perdão dos pecados, ressuscitará para a vida eterna. O terceiro aspecto, referente a esse versículo 16, fala da obra divina, que é dar a vida eterna, que ninguém aqui teria se não fosse Jesus morrendo por nós. A morte levaria todos nós ao inferno, nós não teríamos a chance de viver com Deus na eternidade se Jesus não tivesse morrido por nós. Em quarto lugar também, o mais relevante é a ação que Jesus toma por nós. Não foi fácil, não custou pouco, custou muito a dor e sofrimento. Isso aconteceu porque Jesus morreu na cruz em nosso lugar. Por meio dessa morte maldita que era amaldiçoada para o judeu, Deus estava revertendo o efeito da queda devido ao pecado. Deus estava dizendo: meu filho, assume o castigo que estava reservado para você. E por quinto lugar, o quinto aspecto é demonstrar esse profundo amor demonstrado por Deus, o Pai e seu bendito Filho Jesus Cristo. É o amor. Quem assume isso é porque ama outra pessoa. O mais sublime ato que alguém pode fazer é dar a sua vida por outra pessoa. Jesus deu a sua vida por você e por mim. É por isso que o apóstolo Paulo fala da obediência de Jesus, que ele foi humilhado, ele largou a sua glória, veio viver no meio de nós e aí morreu por nós em uma morte humilhante de cruz. A gente lê isso em Filipenses capítulo 2. É por esse amor que nos é concedido o nosso novo nascimento. Podemos viver uma vida nova e termos como herança a vida eterna. Passamos para o versículo seguinte, versículo 17, João 3,17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus exerce a sua missão de Salvador, de Redentor. Essa missão iniciou logo depois da criação e vai continuar acontecendo até o dia em que Ele voltar. Nós estamos na época da graça. Deus procura a cada um de nós. A missão de Jesus é chegar a nós e chegar às outras pessoas por meio do nosso testemunho, pela ação da igreja, para que todos sejam salvos, todos conheçam o amor de Deus, todos se arrependam e deixem Deus mudar a sua vida. Precisamos entender essa sequência de eventos que aconteceu. Desde a queda do ser humano, desde lá Adão e Eva, acontecem 3 tipos de morte.
a morte espiritual, que acontece devido ao pecado, há uma barreira que nos separa de Deus. A segunda morte, que é essa morte que todos nós vamos passar, se Jesus não vier antes de nós morrermos, se nós não vermos Ele descer em poder e glória, eu e você, nós vamos morrer. Mas um dia Jesus vai nos ressuscitar. E o Apocalipse fala da terceira morte. Agora sim, essa é a pior de todas. Em Apocalipse 20, versículo 15, nós lemos: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. A morte e o inferno, lugar de encarceramento, serão lançados no lago de fogo e de enxofre. Essa é a trajetória de todo ser humano pecador, que não recebeu a Jesus Cristo, porque Jesus é o Salvador. Quem não tem o Salvador, sobre ele recai a ira de Deus por causa do pecado e da sua rebeldia contra Deus. E é para livrar desse fim trágico que Jesus veio para salvar a cada um de nós. Quem não aceitar esse convite vai se deparar com Jesus, não mais como Salvador, mas como juiz. Por isso que Jesus está contando, e por isso que eu digo, é muito importante a gente estudar esses versículos aqui, esse texto versículo por versículo. João 3, versículo 18, nós lemos: quem nele crê não é julgado, mas aquele que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O ser humano só tem dois destinos possíveis: a vida ou a morte eterna, a vida eterna ou a morte eterna. Jesus compara a nossa vida como um edifício em construção. Quem edifica a sua vida sobre ele tem a vida eterna. A sua vida não vai ser destruída na morte. Para nós cristãos, a morte é um adormecer. Um dia Jesus vai dizer: acorda e entra para o reino que está preparado para ti. Paulo diz que Jesus é a pedra da esquina, que naquele tempo era a pedra fundamental, sobre a qual ficava a firmeza e o equilíbrio de um edifício, reforçando a força desse edifício. Tirando essa pedra da esquina, tudo caía. Não é a pedra fundamental que fica embaixo, mas é a pedra que ficava lá segurando o conjunto da obra. Quando tira isso, a obra, há uma destruição daquela casa. E por isso que edificar a nossa vida sem levar em conta a palavra de Deus traz consigo em nós o ônus de ver a nossa vida se destruindo. Mais cedo ou mais tarde ela destrói, ela acaba. Não só não vivemos a vida que Deus quer aqui, vivemos uma vida de sofrimento e sendo dominado pelo que é errado, mas um dia tudo vai desmoronar, porque não foi firmada em Jesus Cristo. Aquele que coloca na sua vida Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, por mais que a casa trema, por mais que batam os ventos, essa casa não cai. Em João 3,19 nós lemos que o julgamento é esse: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Este pensamento entrou em pauta desde a queda e se evidenciou na forma muito mais categórica na morte de Jesus na cruz. Porque o Antigo Testamento apontava o Cordeiro que estava por vir, e o Novo Testamento, o Cordeiro que já veio, como o único modo de que nós pudéssemos ter a salvação. É através do sangue do Cordeiro, através da morte do Cordeiro, tanto no Antigo Testamento, na Páscoa judaica, como para nós, na nossa Páscoa, é graças a isso
que nós temos a vida eterna, e a nossa vida ela é reconstruída a partir da ressurreição. No versículo 20 nós lemos: todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega à luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. O ser humano, sem ter experimentado o novo nascimento, tende a se afastar cada vez mais de Deus, de o seu coração se fechar para as coisas que são certas, para as coisas que são boas. O ser humano se deixa levar pelo príncipe desse mundo, que Jesus mesmo diz isso, e que chama de Satanás. Por outro lado, quando ele se aproxima da luz, a sua vida ela é cada vez mais iluminada por Deus, e cada vez ele anda num caminho mais claro, mais correto. E por meio dessa consciência de que agora seguimos o caminho de Deus e não mais o caminho do príncipe desse mundo, não mais as trevas, mas agora seguimos a luz de Cristo, né? É graças a isso que a gente vive uma vida tão boa. As orientações da palavra de Deus nos ajudam a cair em muitas armadilhas preparadas pelo diabo para nos fazer cair, para nos destruir, para nos afastar de Deus. Versículo 21, o último versículo diz: quem pratica a verdade e aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque foram feitas em Deus. Jesus diz nessa palavra que quem descobre o amor de Deus através dele, Jesus, procura aproximar-se cada vez mais da luz, porque as suas obras são feitas por Deus, seguindo a orientação de Deus, com o poder do Espírito Santo, com o conhecimento que vem da palavra de Deus que hoje a gente tem. Como Jesus é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina o homem, isso se encontra em João capítulo 1, versículo 9. Aproximar-se de Jesus é o tempo em que se aprende a verdade. Quando nós recebemos a Cristo como Senhor da nossa vida, a nossa condição muda de pecador para pecador arrependido, pecador restaurado. Nós abandonamos as mentiras, as coisas erradas do mundo e buscamos a verdade e as coisas que Deus nos mostra através da sua palavra. E todas as nossas obras, a partir desse momento, são feitas em Deus, motivadas por Ele, com o poder dEle, com o amor dEle que está em nós. Querido irmão, querida irmã, esse é o amor que Deus quer que a gente experimente cada dia da nossa vida, que a gente seja cheio desse amor e que a gente o espalhe por onde quer que a gente vá. O perdão, a vida nova, uma vida com sentido é o que Deus quer para você e para mim. Não filosofias, ideologias, não pensamentos humanos, não religiões que são criadas pelos seres humanos, mas a palavra que vem de Jesus, o Filho de Deus, que desceu do céu, morou conosco, deu a sua vida por nós, entregou o seu Espírito para nos guiar, nos deixou o seu ensinamento, nos colocou na sua igreja. Que coisa maravilhosa! Se você conhece a Jesus Cristo, permita-se encher diariamente com esse amor maravilhoso de Jesus. E você vai experimentar uma alegria que cresce até mesmo em meio à pandemia, até mesmo em meio ao sofrimento, ou até mesmo dentro de situações onde a gente está sofrendo. Se você não conhece, busque conhecê-lo, porque o tempo é agora. Decida conhecer a Jesus e andar nos seus caminhos. Amém.
escurecer e o sol voltar. Eu só confio no Senhor e não vai falhar. Posso confiar. Encerramos o culto com a oração final. Obrigado, Pai, por podermos ter tido esse momento nesse domingo pela manhã, de junto com a nossa família e com a família dos nossos irmãos, estarmos reunidos de forma online, cada um na sua casa, mas todos nós, em espírito, unidos a Ti, sabendo que há outros conosco fazendo isso, clamando uns pelos outros, agradecendo pelo que Tu tem feito por nós, por nossa família, pela nossa igreja, pelo nosso mundo. Obrigado, Senhor, por nos amares tanto. Perdoa a nossa dureza de coração, que possamos entregar a nossa vida a Ti e passar a viver agora uma vida nova e uma vida eterna, que não termina nem mesmo quando nós passamos pela morte, porque sabemos que um dia, graças a Jesus que morreu e ressuscitou, também nós seremos ressuscitados para a vida eterna. Senhor, que tenhamos um grande amor para contigo e para com as outras pessoas. Usa-nos, Senhor, na Tua obra, que as pessoas vejam em nós não murmuração, reprimendas, não críticas, que vejam em nós pessoas arrependidas que foram perdoadas e que oferecem a mesma oportunidade para quem está longe de Deus, receber o perdão, terem as suas vidas transformadas. Senhor, que a nossa maneira de pregar seja amorosa, não murmurando, não contra os outros, não falando mal dos outros, mas dizendo para as pessoas que Deus as ama e por isso enviou seu Filho. E por isso também nós amamos, porque o amor de Deus está em nós
e um dia todos nós viveremos no reino que Cristo está preparando. Obrigado, Pai. Derrama Teu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus, eu agradeço por esse momento. Cuida de nós nessa semana para que não nos contaminemos e nem levemos o vírus para outras pessoas. Que possamos ajudar aqueles que precisam, há tantas pessoas que precisam de orientação, de amor, de ajuda espiritual, mas também de comida, de roupas. Há tantas pessoas desabrigadas, tantas pessoas que estão passando necessidade, que assim como nós a amamos de palavra, possamos amá-las também em atitudes, ajudando a elas, Senhor. Enche o nosso coração com o Teu amor e que possamos aproveitar todas as oportunidades que temos para tratá-las com amor e levá-las a Ti. Obrigado, Senhor, proteja e guarda-nos nesta semana. Encerramos o culto com a oração que Teu Filho nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor cuidará de ti, o Senhor cuidará de nós. Que Ele vos abençoe e vos guarde, que Ele derrame o seu amor sobre ti e vos proteja de todo perigo. Que Ele encha o teu coração com o seu amor, com fé, com esperança e com amor ao próximo também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos nós. Quarta-feira teremos mais um culto que está sendo gravado também, para que a gente tenha momento de comunhão, mesmo nesse momento de isolamento, onde as igrejas estão fechadas para não propagar o vírus, né? Então, quarta-feira, você está convidado a estar juntos, ouvindo a palavra, adorando a Deus e tendo comunhão com a tua igreja aqui da Paróquia São Lucas. Amém.